ideia que vocês estão trazendo é a ideia da exclusividade, da exclusividade do vestuário. O vestuário como uma peça que te traz algo que não é idêntico ao das outras pessoas. Que é uma lógica sensacional. Mas olha essa outra em paralelo. Imagina que você tem um grupo. E esse grupo não está numa formação de caçadores-coletores que está aí distribuída na tal da Idade da Pedra ou Pleistoceno. Em outras palavras, esse não é um grupo tão pequeno e com uma organização tão frágil. Pelo contrário, esse é um grupo organizado em torno de um núcleo de produção de alimento, pós-agricultura. Ok? Eu tenho uma razão para estar lá, que é que eu estoco alimento. E aí, nesse momento, eu preciso criar identidade. E a identidade tem uma função clara. Eu preciso que na hora do vamos ver, todo mundo se ataque ali com força total para proteger essa reserva de alimento. Isso quer dizer guerra. E a visão que vem a partir disso é que a moda surge não como exclusividade, mas como a indumenta da guerra. A identificação. Bruno Riss falou que foi guerra, mas ele errou no tempo só. Ou seja, na hora do vamos ver, o surgimento do vestuário como peça exclusiva é uma derivação do vestuário como mecanismo de identificação do outro. Só que ainda não era o vestuário no sentido que a gente entende hoje em dia, tá? A peça, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo. Muito pelo contrário. São coisas como, por exemplo, uma tinta. Então, por exemplo, você tem até hoje... Então, não é bem vestuário, tá bom? Então, é indumenta e adornos. Então, você tem realmente adornos pré-históricos que são característicos e que a gente encontra características assim, a gente vê em vários lugares e hoje em dia, em algumas sociedades isoladas, a gente nem encontra. E um deles, por exemplo, é o da pintura corporal. E é muito comum, você vê na guerra, né, você ter a pintura corporal idêntica. Por quê? De onde que vem a roupa, o uniforme do futebol e essas coisas todas? Por que o torcedor usa um uniforme que é igual ao do seu time? São esses processos de identificação que geram essa força desse coletivo. E é daí que vem. E a moda, como essa ideia do que transgride o coletivo e cria o diferencial, ela só surge a partir do capitalismo moderno. Por quê? Porque durante muito tempo... Assim, não existia um mercado para se comprar moda. O que existia era o desejo de possuir roupas, indumentárias, que permitissem você estar identificado com grupos que tinham um estatuto dentro da sociedade mais alto, para quase todas as sociedades organizadas do mundo. Então era esse o negócio. Por exemplo, para quem... Vocês pensaram, eu achei muito engraçado que vocês pensaram de um ponto de vista muito masculino, né? Em geral, esse ponto de vista da moda... ponto de vista mais, digamos, reprodução... Mais primal. Não, eu entendi, mais primal, mais límbico, talvez. Não, totalmente, mas também masculino. Porque sim. Quem está escondendo alguma coisa é o homem, é o agente não, mas intencional. a mulher também pode esconder, né? É isso que eu tô falando, a narrativa de vocês. Em geral, essa narrativa se vocês forem do ponto de vista... existe eu, pelo menos, acho que tem um elemento imaginário bíblico nisso que vocês estão descrevendo, tá? Olha que interessante. Da questão do Adão e da Eva. Lógico. E, em geral, quando a gente vai para essa narrativa, o componente feminino da narrativa é mais forte. Então, é engraçado vocês pegarem a coisa pelo lado dos meninos. Mas, enfim... São os escolhidos, né? Não tem o poder de escolha, né? É lógico. E assim, né, no final das contas... Bom, enfim, não vamos entrar nesse... Que esse já é mais um assunto para a gente atirar lá no... Lá no lar. Mas a indumentária, ela surge como identificação e não como o diferente. Essa ideia do diferente, ela em particular começa a se tornar importante no século XX. Por que no século XX? Porque a indústria da roupa, ela entra numa dificuldade de renovação e você tem um excedente de produção. Você começa a ter um excedente de produção a partir da Revolução Inglesa, tá? Da primeira Revolução Industrial. O problema é que é um excedente de produção muito localizado. Depois você tem uma globalização da produção de roupa e você tem o desenvolvimento de diversas linhas de produção de manufatura nos Estados Unidos e outros lugares, enfim, que replicam o modelo inglês. A partir da virada do século XX, sobretudo por causa da eletricidade, a eletrificação das indústrias, você começa a ter um outro tipo de excedente de produção. Grande escala ali. Que é o excedente de produção efetivamente da grande escala. E aí o que acontece? A roupa repetida,
se torna sinônimo da roupa de classe econômica mais baixa. A origem da moda é a diferenciação econômica, social, tá? Não econômica. E é a mesma origem que antes você tinha a repetição da peça. Então, por exemplo, cavaleiros medievais sempre almejavam, se você for nos mais variados museus, ver armaduras, eu adoro ver armaduras nos museus, em tudo que é lugar. Isso porque são coisas alucinantes. Você quer um negócio alucinante, é você ver a armadura de cavaleiro medieval. Um negócio... A evolução das armaduras... Para a tecnologia da época, você fala assim, não é possível. É muito trabalho. É muito. É um artesanato muito específico e maravilhoso. Exato. Para proteger, né, no fundo. Né? E aí, qual que é o negócio? Quando você vai vendo, o grande objetivo de todo cavaleiro era ter as armaduras do tipo A, B e C. E assim vai sempre. E as roupas também, as roupas femininas, etc e tal. A partir de determinado momento, você começa a ter essa transformação na moda. Então, por exemplo, um exemplo claro de transformação é do vestido de noiva. Eu não sou especialista em moda, tá? Eu gosto, mas é legal. A gente vai trazer aqui, né? Então vamos trazer a galera de moda, mas eu gosto, já participei eu fiz uma instalação na São Paulo Fashion Week uns 2 anos atrás. Fiz umas coisas lá, agora fiz uma no ano passado com o pessoal da InMod, que também faz São Paulo Fashion Week. Eu gosto dessa área, acho uma área muito interessante. Design e moda são 2 áreas da criatividade que não são bem arte, então elas não têm essa coisa tão, vamos dizer assim, essa bolha, né, da arte. Então elas são mais populares e ao mesmo tempo tem muita criatividade. Eu curto, mas eu não sei tanta coisa. Eu vou falar só um pouquinho, mas, por exemplo, um exemplo legal é do vestido de noiva. Porque os vestidos de noiva tradicionalmente eram vermelhos, mas foi a partir do casamento da Rainha Vitória, depois Rainha da Princesa Vitória com o Albert, que se instaurou o uso do branco. Por quê? Porque ela usou o branco, sabe-se lá por que raios de razão, mas o que importa é que houve uma transformação nessa percepção a partir do diferencial que esse vestido trouxe. Você entende? Então existe uma mudança de mentalidade que é não mais seguir mudança de mentalidade, perdão, uma mudança no status quo a partir da identificação com essa figura de alto status na sociedade. Então essa é a origem da moda, sempre ter essa identificação para cima do ponto de vista da estratificação social, que é diferente da origem da indumentária que gera base para a própria moda, que era justamente a reprodução.